Opa, rodou a vinheta, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus. Dê licença, já tô entrando, tá, minha Bahia? Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Ei, chega mais, que hoje é sexta-feira, sextou, 4 de julho de 2025. Seu Aratu 24 Horas já está no ar. Um programa onde o povo baiano tem vez e voz, feito para você e por você. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Exerça a gentileza ao ponto de deixar sem jeito quem não sabe ser, entendeu? Vamos fazer a diferença então nessa sexta-feira? Agora vem pra cá, já mandou sua mensagem pra gente? Mande sua denúncia, sua sugestão de pauta para o nosso Zap Zap. O telefone é o 71999860003. Aproveite e segue lá a gente no Instagram, @TVAratu. Segue o Pernambucano aqui também, tá? @AlexSilvestre TV. E você pode acompanhar ainda a nossa programação no canal do YouTube da TV Aratu. Alô, galerinha do YouTube, aquele abraço. Olha só, gente, no Aratu 24 Horas de hoje, vamos voltar a falar das investigações da morte do cantor, o Léo Serpa, tá bom? A gente tinha cantado aqui uma bola ontem sobre as câmeras de segurança e a novidade que a gente tem é justamente sobre esse equipamento. Eu vou para um rápido intervalo e já eu vou voltar com todos os detalhes do caso do cantor, da morte do cantor Léo Serpa, aqui na tela do 4.1. Não sai daí não, volto já. Bota o galo pra cantar! Vamos acordar todo mundo, Aratu 24 Horas já tá de volta. Um ótimo dia pra você, Zefinha. Um ótimo dia, Zé. Tá começando então a sua manhã, seu Aratu 24 Horas. Obrigado, viu, por ficar aqui com a gente. Mas, ó, já que estamos começando aqui essa sexta-feira, vamos ver como é que fica então a previsão do tempo na capital e também em algumas cidades aqui do interior, pra gente poder começar então a sexta bem. Olha aí, gente! Gosto quando tá assim, ó, com essas três figuras. Nossas cidades Salvador, Casa Nova e Novo Horizonte. Salvador, máxima de 27, mínima de 22. Sol aí deve aparecer ao longo da sexta-feira, viu? O sol deve ficar predominante, mas tem uma pancadinha de chuva aí, viu? No final do dia. Então presta atenção, é bom inclusive sair com uma sombrinha. Vamos para Casa Nova? A máxima é de 29 graus e a mínima de 20. O sol também deve aparecer lá em Casa Nova. A gente está vendo aqui a nossa previsão do tempo. Agora vamos para Novo Horizonte. Máxima de 25 e a mínima de 15. A previsão aqui é de sol o dia inteirinho, sem uma gotinha de chuva, Zefinha. Agora vem para cá, porque eu quero começar o nosso Aratu 24 Horas trazendo aqui o caso do cantor Léo Serpa. Investigadores voltaram à travessa em Massaranduba, ou no Uruguai, ali onde o cantor foi morto a tiros. As informações, uma informação principalmente, dá conta que policiais já identificaram o autor do crime que vitimou aí outras duas pessoas. Quem é o possível policial que atirou em Léo e no casal de vizinhos? Quem é esse policial que todo mundo está falando, que entrou nesse beco, nessa viela e acabou então atirando nessas três pessoas e tirando a vida do Léo, da Leonarda e do Anderson? A gente vai repercutir esse assunto aqui no Aratu 24 Horas. Inclusive, vou receber aqui a perita criminal que vai explicar o trabalho que é realizado. Ela já está aqui na tela, a doutora Sandra já vai falar com a gente ao vivo aqui no Aratu 24 Horas. Ela vai explicar o trabalho que é desenvolvido em um caso de grande repercussão como esse. É já aqui no seu Aratu 24 Horas. A gente está vendo inclusive na tela aí, ó, o trabalho que o cantor desenvolvia, né? Um clipe com muita ostentação, mulheres bonitas, né? Se exibindo ali para a câmera. Já a gente vai voltar a falar então do caso do cantor Serpa, viu? Inclusive fazia bastante festa de paredão. O empresário dele era contra em relação a isso. Quero mudar de assunto aqui, porque ao longo do Aratu 24 Horas, a gente vai abordar também o caso de um garoto, Uzias, que foi morto pelo influenciador digital.
A gente vai trazer então as informações, porque foi solto Enzo Santana Machado, o influenciador preso que atropelou então um motociclista por aplicativo em Salvador no dia 26 de maio deste ano. Ele foi solto após ter aí, gente, a prisão preventiva revogada. O suspeito não tem carteira de habilitação e dirigiu embriagado. A gente, inclusive, voltou a falar com a mãe da vítima e já já você vai ver, então, mais um capítulo, mais um trecho desse caso aqui no seu Aratu 24 Horas. Ó, eu prometi falar sobre esse assunto aqui, né? Onda de assaltos na região metropolitana, em Salvador, em todo canto da Bahia, mas esse caso específico em Brotas, né? Casos que têm assustado aí, inclusive os moradores. Criminosos armados chegam então e abordam ali as pessoas que estão chegando em casa, que estão saindo. Inclusive a gente tem aqui a imagem de câmera de segurança de um desses casos, ó. Ó aí, ó. Solta aí pra gente. Solta aí pra minha Bahia ver. Essa é uma ação criminosa que a gente vai mostrar já já no Aratu 24 Horas, tá? São denúncias recorrentes nesse tradicional bairro aqui de Brotas, aquela região ali também do Matatu, sofrendo com a questão da violência. A gente vai dar vez e voz aqui aos moradores que estão cobrando aí um reforço no policiamento. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Ó, um jovem, ele está em estado grave, após ser ferido durante uma guerra de fogos entre duas ruas lá em Itapuã. Um dos suspeitos chegou a gravar um vídeo aí após a agressão, viu? A gente vai trazer o estado de saúde desse rapaz. Olha aí, ó. Olha aí. Provavelmente você já viu essa imagem. A gente mostrou aqui, inclusive na edição de ontem, e repercutiu em todos os noticiários aqui da Bahia. Em todos. E eu não falo só da TV Aratu não, viu? Para você ver a gravidade dessa cena, dessa ação que a gente está mostrando e que a gente vai voltar então a falar aqui no seu Aratu 24 Horas. A informação é que o jovem, o Guilherme, ele teria então saído para assistir, acompanhar essa guerra de espada, que dizem que é algo tradicional, né? É algo que seria recorrente. A imagem é forte, não é não? Que tradição é essa, gente? Que tradição é essa? Tradição que coloca a vida das pessoas em risco, cometendo um crime literalmente. A gente agora está com o Guilherme aí, lutando pela vida, em estado grave. Olha aí, a gente vai voltar já já a falar desse assunto aqui no seu Aratu 24 Horas, porque o programa hoje está recheado. Tem bastante coisa aqui que a gente vai tratar então ao longo da edição de hoje, mas, atenção minha Bahia, eu já quero entrar nesse caso. É o caso que está estampando as páginas policiais de toda a Bahia, da região nordeste do Brasil. Um cantor, um jovem, foi morto junto com um casal de vizinhos no Uruguai. Estou falando do caso do Léo Serpa. Câmeras de segurança e depoimentos podem solucionar o crime. A polícia segue na caça do suspeito. E quem que é o suspeito? O suspeito é um policial que até então não foi divulgado. E a informação que se tem é que o nome, mesmo não tendo sido divulgado aí, a polícia já está na posse desse nome. O delegado que investiga o caso já teria, inclusive, o nome do autor desse triplo homicídio. E o que acontece? Depois de toda essa repercussão, depois que a mãezinha do Léo foi lá no Instituto Médico Legal, olha a câmera aí, ó. Ontem você lembra que eu bati na tecla de que a câmera estava assim funcionando? Com as imagens exclusivas da TV Aratu desse equipamento, provamos aqui que o equipamento estava funcionando. E hoje à tarde, a Bahia foi surpreendida com a informação de que os policiais voltaram até o local para pegar imagens de câmeras de segurança. Então, a gente vai falar do caso do Léo ao longo aqui do Aratu 24 Horas, tá? Agora vem pra cá. Ó,
Minha cara, tá começando o dia, né? Quero saber se você já mandou aí a sua mensagem pra gente. Mandou não? Manda a tua denúncia, sugestão de pauta aqui para o nosso Zap 719-99860003. Aproveita e segue a TV Aratu no Instagram, @TV Aratu. Segue também o Pernambucano aqui, dá aquela moral, poxa, incentiva a gente. Quero ter um incentivo não só na audiência, mas também lá nas redes sociais, @AlexSilvestre TV. E você pode acompanhar ainda a nossa programação no canal do YouTube aqui da TV Aratu. Então, estou esperando para ter esse contato com você nas nossas redes sociais, tá bom? Eu vou falar desse caso do triplo homicídio, né? O que acontece? Me dá imagens aí. Me dá imagens aí do enterro. A gente tem essas imagens. O cantor, o Léo Serpa, ele foi sepultado. Enquanto você está puxando aí as imagens, Ontem no Campo Santo, familiares e amigos foram se despedir do Léo Serpa, né? Rapaz, muita gente, olá. Eu não tinha visto essa imagem, confesso para você de casa. Rapaz, ele era muito querido. Essa imagem específica eu não tinha visto. Eu até tinha visto outras coisas do sepultamento, mas essa aí não. É uma imagem muito bonita, né, gente? No sentido de, tipo, a gente tem a capela ali e as pessoas emocionadas passam fazendo homenagens, agradecendo de alguma forma ali a vida por ter a oportunidade de ter convivido com o Léo, né? A gente tentou ou falou com a mãe dele no Instituto Médico Legal e foi enterrado então no cemitério Campo Santo o corpo do Leonardo Serpa, gente, o original. Como você sabe, ele foi morto na noite desta terça-feira, lá no bairro do Uruguai. A polícia investiga esse crime e a suspeita é que tenha sido aí motivado esse crime por uma briga por causa de um freezer. Isso é uma das linhas de investigação, da investigação, né? Nosso repórter Wendel Muniz acompanhou esse sepultamento aí, onde a gente está vendo essas imagens, né? A família não autorizou, inclusive, a entrada da imprensa. A gente, obviamente, respeitou esse cortejo, acompanhamos de longe, então, e você está vendo aí essa despedida ao Léo Serpa. E a gente vai ver agora, mais uma vez, o que disse a mãezinha do Léo, porque essa senhora quer justiça. Enquanto eu tiver esse espaço aqui, viu, na TV Aratu, atenção direção da TV Aratu, enquanto eu tiver esse espaço aqui, o microfone do SBT, da TV Aratu, a TV que tem a cara do povo baiano, eu vou dar vez e voz ao nosso povo. Se ela quer justiça, aqui ela vai poder então clamar, aqui ela vai então poder pedir, na tela do Aratu 24 horas. Vai lá. Meu filho era uma pessoa honesta, mataram meu filho, tiraram o brilho de meu filho, tiraram a luz de meu filho, acabaram com minha vida. Eu quero justiça. O que foi que aconteceu? Mataram meu filho era gente boa, meu filho não fazia mal a ninguém. Meu filho trabalhava pra ter o que dele. Eles destruíram, não. Ele brigou com o Anderson Neguinho? Ele discutiu com o Anderson Neguinho? Mataram meu filho. Por que mataram, mãe? Não vão voltar mais, meu filho não vai voltar mais. A senhora quer justiça? Eu quero justiça. Justiça, eu quero Deus. Você lembra que a gente já vem noticiando isso aqui, desde o dia que o crime aconteceu, que a polícia trabalha com duas linhas de investigação. Duas linhas de investigação. A primeira seria, inclusive, uma briga de vizinhos, que ficou mais esclarecida com o passar do tempo aí. E a informação dessa versão é de que o Léo foi, na verdade, defender o Anderson. Uma terceira pessoa, que seria um policial que não teve o nome divulgado, foi até o Anderson cobrar aí algo relacionado a um freezer e começou aquele bate-boca, aquela discussão. Quando o Léo viu isso, pediu ali para que os ânimos fossem acalmados, né? Rapaz, deixa disso, todo mundo aqui da área, todo mundo da região, tem criança na rua, vamos parar com isso. E esse possível policial, esse suspeito,
não teria gostado, né? E pegou a arma e atirou, então, tanto no Léo, tanto no Anderson aí e também na mulher, né? Na mulher que estava lá, na vizinha. A gente tem aí a foto das vítimas, ó. A Leonarda. A Leonarda tá aí, ó. Ela também foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Foi sepultada, inclusive, na cidade da família, né? O corpo dela. E o que acontece? A nossa comandante, a Dani Mazei, voltou à cena do crime. Sabe por quê? Dani recebeu uma informação de que a polícia estaria lá. Investigadores teriam voltado à travessa em Massaranduba, onde o cantor Serpa foi morto a tiros. E de posse dessa informação, ela começou a apurar. E uma informação específica dá conta que os policiais já identificaram o autor do crime, tá? Quem é o possível policial? Quem é esse possível policial que atirou em Léo e no casal de vizinhos? É o que a gente vai tentar entender agora na reportagem de Dani Mazei. Essa quarta pessoa envolvida nesta confusão pode ser um policial à paisana. A gente não está aqui afirmando, pode ser. O que a gente descobriu, que essa testemunha falou e essa fonte da polícia também passou mais alguns detalhes, é esta informação, que o Léo estava em casa na noite aí do pré-feriado. Ruth, a mulher dele, pediu um acarajé, ele saiu de casa para comprar esse acarajé, ele se deparou com Anderson Neguinho e Leonarda discutindo com este rapaz, né? O motivo exato da confusão ainda não se sabe, se foi uma dívida antiga ou se foi por causa da venda do freezer. Esta câmera de segurança pegou toda a ação também. Tem outras câmeras aqui na rua também, que a Polícia Civil já está com essas imagens que mostram exatamente como tudo aconteceu. Não, pode mostrar os policiais. Vocês estão atentos aqui a toda a movimentação? Estamos sim. Estamos na investigação com o pessoal do DHPP. E breve, com fé em Deus, nós vamos estar com todos presos. Esse atirador pode ser um policial à paisana? Até agora a gente não sabe de nada. Tem a confirmação ainda, né? Tá, obrigada. Tudo está sendo confirmado. Tá, vocês já estão com imagens de câmera de segurança? Por enquanto eu não tenho nenhuma. Né? Mas o DHPP já tem. Não sei também. Aí só com eles. Tranquilo, obrigada, viu? É isso. O senhor é policial civil de qual localidade? Eu sou coordenador do SI da 3ª Delegacia. O investigador, né, daqui da 3ª Delegacia, que está aqui também no local, mais policiais que estão aqui nesta localidade. A gente vê que em toda a área aqui tem várias câmeras de segurança. Não tem só aquela na frente do beco que o cantor morava, não. Toda a localidade aqui tem câmeras de segurança. Os policiais civis estão aqui justamente para poder fazer essa busca, para poder colaborar também com a investigação do Departamento de Homicídios. Os policiais seguem aqui também, né, impulsionando aqui por toda a localidade, fazendo o levantamento dos locais que tem câmeras de segurança, até para levantar aí, né, o trajeto feito pelo atirador, por onde o atirador fugiu. Polícia Civil aqui, Rami, Polícia Civil aqui reunida, conversando, porque são muitas versões diferentes dessa história. Mas a última versão que chegou pra gente foi realmente essa aí, que a gente tá aqui falando, que tava tendo uma discussão entre o Anderson Neguinho e um outro cara, o atirador, e aí o Léo tentou apaziguar essa discussão, quando aí ele acabou também recebendo a galinha pulando, ele acabou também levando esse tiro. Morreu de graça tentando intervir nessa discussão do Anderson Neguinho com este atirador. A Leonarda também estava perto, acabou morrendo. A gente está vendo aqui, né, as pessoas transitando e as pessoas aí que sabem desse crime que aconteceu. Esse crime parou aqui o Jardim Cruzeiro. Todo mundo consternado com isso que aconteceu e a polícia segue aqui, indo para cima aqui, tentando buscar mais informações para poder colaborar também e conseguir chegar até este atirador. Este atirador, ao que parece, agiu sozinho, mas a polícia precisa confirmar, precisa pegar imagens de câmeras de segurança para poder confirmar todas as informações. O que o DHPP falou, o Departamento de Homicídios, é que já tem o nome do atirador, o nome do assassino, o nome do homem que matou essas 3 pessoas. Mas a Polícia Civil segue aqui na área, fechando o cerco também. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Obrigado, comandante. Olha só, entre as versões que estão sendo divulgadas, existe uma de que esse possível policial, que é tido aí como suspeito do crime, esse possível policial teria confundido
o Anderson como um assaltante. Você de casa ouviu essa versão, não ouviu? Aí eu te pergunto o seguinte, se essa versão é a real, o policial então ia atirar literalmente no Anderson e nas outras duas pessoas que estavam com ele? Porque quando se fala isso, eu penso o seguinte, que o policial entrou na rua, se deparou com o Anderson na presença do Léo e da Leonarda e aí achou que o Anderson estava tentando assaltar os dois. É o que eu imagino. Mas então por que, se ele confundiu o Anderson com o assaltante, ele atirou no Léo e na Leonarda? Não faz sentido. E por que ele teria confundido o Anderson com o assaltante? Foi uma das hipóteses levantadas ao longo desse caso. E aí o que acontece? Ontem aqui no Aratu 24 Horas, a gente mostrou com as imagens exclusivas da reportagem de Jamerson Oliveira, do portal Alô Juca, e também da reportagem da nossa equipe de reportagem aqui da TV Aratu, que a câmera de segurança estava funcionando. E a gente recebeu a informação, ó aí a câmera, ó, veja que a luz vai acender, ó, tem uma luz que acende, vai piscar, ó, acendeu. O equipamento, pelo menos, está ligado, você está vendo comigo. E na quinta-feira, quando a gente cantou essa bola, logo no finalzinho da manhã, policiais civis foram até o local para resgatar imagens de câmeras de segurança. E aí veja, para além desses equipamentos, Tássio também esteve na cena do crime e encontrou lá cápsulas da arma utilizada para tirar a vida do Léo e dos vizinhos. Por que eu estou falando sobre esses dois itens? Porque agora eu quero convidar aqui no Aratu 24 Horas uma grande profissional, por quem eu tenho uma admiração gigantesca. Ela é perita criminal, doutora Sandra já está aqui, doutora Sandra Santos. Obrigado pela sua participação antes de mais nada, minha amiga. Um ótimo dia para a senhora. O caso do Léo, doutora, o caso do Léo tem ganhado bastante repercussão aqui na Bahia. E a gente quer saber, a partir de agora, qual que é o trabalho da perícia que é realizado em um caso como esse. Uma cena de crime, houve um homicídio, nesse caso um triplo homicídio. Qual que é o trabalho do perito criminal nessa cena de crime? Bom dia, doutora Sandra, explica pra gente. Bom dia, meu amigo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de esclarecer o trabalho tão importante da perícia criminal. Eu começo minha fala lamentando profundamente pelo ocorrido. Infelizmente, 3 jovens que foram assassinados de forma brutal e que, de fato, deram uma repercussão muito grande e uma revolta. Mas, infelizmente, isso se tornou corriqueiro no Brasil. Chama bastante atenção, mas a gente está, eu diria que acostumado a ver esse tipo de ocorrência e a perícia do Brasil como um todo trabalha incessantemente nesses casos. O trabalho da perícia, ele é extremamente importante no caso dessa natureza. Como já foi dito em diversos momentos, existem diversas versões. Pessoas que já deram depoimentos e que falam de diferentes formas que poderia ter acontecido o fato. É a perícia criminal e a medicina legal, baseando-se em vestígio material e em ciência que vai efetivamente estabelecer a dinâmica, independentemente do testemunho de quem quer que seja. O perito criminal, ele vai ao local do crime, na cena do crime, coletar os vestígios. E que vestígios são esses? Projéteis, impactação ou marca de tiro em algumas superfícies, em paredes, em portas, manchas de sangue. Esses elementos do crime, embora a gente já tenha conhecimento de que a arma não foi localizada, mas poderá ser localizada
futuramente devido ao trabalho da investigação, tá? E o outro elemento muito importante são os vídeos das câmeras de monitoramento que podem fornecer elementos que, ao serem periciados, podem também deixar esse tipo de informações e estabelecer a dinâmica do crime. Bem, você que está chegando agora na tela aqui do 4.1, eu estou falando aqui com a perita criminal, Sandra Santos, que está explicando para a gente o que acontece, qual que é o trabalho da perícia em um caso semelhante a esse, um caso parecido com esse do cantor Léo Serpa. Doutora Sandra, durante as nossas reportagens, um dos nossos repórteres encontrou no local uma cápsula da arma que teria sido usada justamente para cometer esse triplo homicídio. A gente tem uma das versões em que, nessa versão, um policial seria o agente, o autor do crime. Eu pergunto à senhora, hoje no Brasil existe tecnologia suficiente para comparar a arma de um possível autor com essa cápsula ou outras que foram encontradas então na cena do crime, doutora? Sim, felizmente nós temos tecnologia. A Bahia é um estado que tem uma perícia oficial bastante estruturada e tem condição, sim. A gente chama isso de microcomparação balística. Nós temos equipamentos capazes de fazer essa comparação. Então, como é que faz? A gente usa equipamento chamado microcomparador balístico e projéteis que foram expelidos durante o evento criminoso. A gente pode encontrar esses projéteis de arma de fogo no local do crime, onde foram feitos os disparos, mas eles também podem ser encontrados no corpo das vítimas. Então, o trabalho da medicina legal, no Instituto de Medicina Legal, a perícia realizada no corpo, ela é extremamente importante para que, ao se encontrar esses projéteis e, posteriormente, com a arma do crime, a perícia fazer essa comparação e, baseado nessa perícia, indicar a autoria do crime com prova material. Repare que eu não estou falando de testemunha, eu estou falando de vestígio material. É ciência e é consciência que a perícia trabalha e é consciência que a perícia indica a autoria de crimes. Doutora Sandra Santos, então peraí, deixa eu ver se eu e a Bahia entendemos. O trabalho da perícia é possível dizer, inclusive, a região ou a localidade onde o autor dos disparos de arma de fogo estava. O que eu quero saber é o seguinte: é um trabalho técnico e científico a ponto de descobrir qual que era a posição exata das vítimas e do autor. Como é que isso é analisado? Como é que isso é feito? Sim, o papel do perito criminal é exatamente esse, é estabelecer essa dinâmica e dizer de onde partiram os tiros e onde cada vítima estava naquele momento. Eu ouvi também os relatos e as reportagens falando em execução. Isso é uma possibilidade que também pode ser provada com o trabalho da perícia criminal e da medicina legal. Esse trabalho é feito analisando a cena do crime, ou seja, impactações que porventura estejam na parede, em portas ou em algumas outras superfícies, e também o trabalho realizado no corpo das vítimas, a localização do ferimento, a quantidade de ferimentos. Isso tudo são informações e os peritos e médicos legistas vão juntando para ter um resultado final. Então, é perfeitamente possível estabelecer onde estava o atirador, onde estavam as vítimas, né? E a causa da morte. Tudo isso depende, obviamente, de um trabalho minucioso da polícia, que, aliado ao trabalho da perícia, a gente tem também o trabalho da investigação, que traz informações importantes para que a gente feche esse quebra-cabeça. Mas sim,
A perícia criminal e médico-legal da Bahia, do Brasil, tem esse moral e essa capacidade. Tem a competência, né? Doutora Sandra, eu quero agradecer a sua participação. Por favor, passa as suas redes sociais. Quem quiser contratar o seu serviço enquanto perita criminal particular, assistir suas palestras, como é que faz, doutora? Sim, estamos à disposição. O meu Instagram é Perita Criminal Sandra Santos, bem facinho. É só as pessoas seguirem lá. Nessa página eu falo muito sobre perícia e sobre casos de repercussão. Inclusive, vamos falar também sobre esse de forma mais, digamos assim, mais longa, explicando alguns fatores. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Sucesso aí. Ok, doutora, obrigado pela participação, um grande abraço, viu? Você acompanhou a entrevista, então, agora, de uma perita criminal que explicou esse trabalho minucioso que é realizado, então, pelos peritos, tá? Os peritos aqui da Bahia, os investigadores aqui da Bahia estão debruçados, literalmente, no caso agora do Léo Serpa, para tentar entender. Porque, veja, a investigação é semelhante, se assim eu posso dizer, com um trabalho de reportagem, né? Às vezes você chega na cena do crime e você só sabe quem foi o agente, o autor do crime. Aí você, mas quem é esse autor? Mora onde? Por que ele teria feito isso? Aí você descobre a motivação do crime. Às vezes a polícia chega no local, só sabe a motivação. Foram mortos... Estou dizendo de uma forma genérica, viu, gente? Não é sobre esse caso, não. Foram mortos por conta de uma briga de um freezer. Pronto. Aí a polícia vai começar a investigar. Cadê esse freezer? De onde ele veio? Quem era o dono? Por que poderia, então, o dono matar essas pessoas por conta desse freezer? E aí começa, então, a se desenrolar com esse trabalho técnico que a perita Sandra Santos acabou de explicar aqui pra gente, tá bom? Quero mudar de assunto aqui. Segue internado em estado grave Guilherme. O jovem ficou ferido durante uma guerra de fogos entre duas ruas no bairro de Itapuã. Um dos suspeitos gravou um vídeo aí após essa agressão. A família da vítima também se pronunciou e quem chega agora com outros detalhes é ele, Diego Macedo. Pois é, Alex, esse jovem que acabou de passar aí no vídeo, de fato, é um dos suspeitos, segundo a família, de ter agredido o Guilherme da Costa Salles, de apenas 19 anos. E o Guilherme, desde o último sábado, ele está internado no hospital HGE com o pulmão comprometido. Quem vai conversar com a gente agora é a tia dele. Ela não quer se identificar por questão de segurança, porque um desses suspeitos é morador aqui do bairro Nova Brasília de Itapuã. A gente vai conversar aqui com ela para saber agora como é que está o estado de Guilherme, tia. Conta pra gente. O estado de saúde dele no momento é bastante delicado, né? Ele saiu da intubação, graças a Deus, porém o pulmão dele foi explodido. Palavras do médico, explodiu o pulmão dele, está comprometido, né? Ele não está conseguindo respirar bem, pressão oscilando bastante. No modo geral, ele é um menino forte, né? Um jovem, está conseguindo se recuperar, mas porém inspira muitos cuidados, foi muito forte, foi um ataque covarde, foi um ataque brutal, né? Uma coisa inadmissível, porque ele subiu para ver a guerra como qualquer um sobe, como eu. Sou nativa daqui de Itapuã, sempre gostei de ver, é uma tradição. Tradição é uma coisa, covardia já é outra. Tia, o Guilherme também, ele é um rapaz muito conhecido aqui na região, ele é bem querido, ajuda muitas pessoas, inclusive antes desse ocorrido ele estava ajudando a apagar um incêndio que uma dessas pessoas acabou jogando fogos e acabou atingindo o quarto de uma criança, não é isso? Exatamente, ele foi um dos jovens que tentou ajudar a apagar o fogo que a outra parte causou, né, na casa de uma menina que está grávida, queimou fralda, queimou móveis da criança, ela perdeu praticamente o quarto do neném que está prestes a nascer e ele não estava nem fazendo a guerra, mas foi um dos anjos, né, enviado na casa dela para poder ajudar a apagar esse incêndio. Tem vídeo dele subindo com o pessoal tentando ajudar e logo depois disso ele sofreu essa covardia. E ele não estava nem participando dessa guerra, foi apenas assistir a guerra, que aqui no bairro é tradição. É tradição há muitos anos, é tradição, ele subiu para assistir, ele não subiu para fazer guerra, eu subi junto com ele até no momento, não estava na hora do acontecido, mas subi com ele no momento, ele não estava com fogos algum na mão, subiu somente para assistir a guerra. E como é que foi, tia, a ação dessa covardia?
assim, ficam várias pessoas, né, assistindo, tem dois lados fazendo a guerra, e assim, quando os fogos de um lado acabam, que no caso foi a parte de lá, eles começam a agredir, a jogar pau, a jogar pedra, e quem eles acham vulnerável na frente deles, eles pegam para fazer o que fizeram, né, como falaram, para deixar feio, para usar de troféu, como se eles tivessem ganho a guerra. E nisso aí, infelizmente, quem eles encontraram no caminho no momento foi meu sobrinho, que foi agarrado, deram um murro, quando ele caiu, continuaram agredindo ele bastante e colaram um cano nas costas dele, foi o artefato que explodiu o pulmão dele, arrancaram um dente e meio, o rosto dele está costurado, ele está bastante machucado, muito machucado mesmo. São moradores daqui, né, da mesma região, porque a Guerra de Fogos é da nossa comunidade mesmo, né, a área conhecida como a Nova Brasília, com a outra parte de lá de baixo. São moradores daqui, não foi um só, né, que agrediu ele, foram vários, tem vídeos, né, de várias pessoas agredindo contra fatos, não há argumentos, né, esse daí foi um dos, o que se intitulou, né, nesse troféu de que deixou realmente ele dessa forma, e a gente tem que ver o que pode se acontecer disso aí, né, porque a família tem medo de represália, independente de qualquer coisa, né? Como fizeram esse com ele, a gente não sabe, não está no coração de ninguém, na maldade, né? Do tamanho da maldade das pessoas. Então a gente realmente não sabe como é que vai ficar. No momento, a preocupação realmente é a saúde de Guilherme, a cura dele, né? As orações, graças a Deus, estão surtindo efeito. Ele é um menino maravilhoso, não é porque eu sou tia, mas quem conhece aqui sabe na comunidade que é um menino prestativo. A informação que a tia acabou de passar pra gente é justamente essa. Ele saiu de casa para assistir a Guerra de Espadas. Em uma dessas espadas, acabou entrando na casa de uma grávida que já está para parir. Essa espada acabou queimando o quarto da criança. A mulher perdeu roupa da criança, a mulher perdeu fralda da criança e ele é uma dessas pessoas que acaba subindo para ajudar, para apagar esse incêndio. As pessoas passam balde, ele pega e joga dentro da casa. Isso porque, até o momento, o Corpo de Bombeiros ainda não tinha chegado. Quem acabou apagando esse incêndio foi a própria comunidade e Guilherme é uma dessas pessoas que acabou ajudando. A tia, o tempo todo, afirma que ele saiu da casa dele para a avenida apenas para assistir essa guerra de espada. Em momento algum, ele participou. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu 24 Horas. A informação é essa, então, de que ele não estava participando, né? Estava assistindo, na verdade, e aí acabou envolvido nessa confusão toda que você está vendo na tela, né? E agora está internado em estado grave, perdeu um dente. Como a família falou aí, o pulmão está comprometido, lutando literalmente, gente, pela vida. Agora me diga, por quê, né? Pra quê, né? Pra que isso? Não é nem por quê, pra que isso? Pra que você sai de casa, você cometeu isso e faz uma barbaridade dessa? Qual que é o intuito, a finalidade? Porque isso aí, gente, tá para além do que vocês chamam de tradição. Isso aí é crime. Isso aí é crime na cara dura. Crime transvestido, então, de uma tradição que, aliás, já se tornou crime, inclusive. Ou seja, a gente tem pelo menos aí 2 crimes, né? A prática da briga, da guerra e a agressão em si ao jovem. A polícia precisa investigar. A polícia precisa analisar essas imagens aí. Porque a Bahia não pode sofrer mais com esse tipo de caso. Chega, basta, não dá não. Não dá. Todo São João, todo período junino, a gente é obrigado a falar disso aqui. A gente é obrigado a bater nessa tecla e tem gente que ainda insiste. A polícia precisa colocar atrás das grades quem pratica esse tipo de coisa e principalmente essa selvageria aí. São cenas deploráveis. São cenas que mais parecem aí animais irracionais, gente. Você vai me dizer que essa é uma atitude de um ser humano, de uma pessoa que está em sã consciência? Aí eu preciso voltar, inclusive, aqui no meu comentário, porque consciência tem. Porque se a polícia pega,
aí depois diz, tem uma história aí que é eu tô em surto. Você já reparou? Às vezes aparecem uns crimes aí, não, que o suspeito estava em surto. Então tem consciência, sabe o que está fazendo. Mas eu preciso aqui então seguir com o nosso programa, viu? O influenciador digital, o Enzo Santana Machado, que foi preso após atropelar e matar o motociclista por aplicativo aqui em Salvador, no dia 26 de maio deste ano. Ele foi solto, teve a prisão preventiva revogada. O suspeito, gente, não tem carteira de habilitação e dirigia embriagado no momento então desse acidente. Nossa equipe conversou com a mãe de Uzias, que quer a prisão do blogueiro. Acompanhe. Conversando com a mãe de Uzias, dona Jane, com esse pedido de justiça, né? Mas eu tenho uma pergunta para fazer para dona Jane. A senhora teria algo para deixar para o Enzo, o principal suspeito de atingir seu filho nesse acidente? Eu não sei nem o que falar para ele, porque sentimento de raiva eu não tô tendo, de ódio eu não tô tendo, só de pena. Tá entendendo? Só de pena, porque eu quero justiça, Enzo. Você não matou um vagabundo. Você não matou um cara numa farra como você estava. Você matou um cara que estava trabalhando, voltando para casa. Eu não aceito o que você fez. Não foi um acidente de trânsito, Enzo. Você assassinou meu filho. E eu vou mover céus e terra. Você pode ter dinheiro para pagar advogados. Eu não tenho dinheiro, mas estou tendo ajuda dos advogados, doutor Matheus e doutor Dalto, que vai estar comigo até o final. Seu dinheiro não vai valer para nada, Enzo. Não importa o que você é influenciador, blogueiro, famoso, você pode ser o que for. Seu dinheiro eu não quero, não. Mas a justiça deveria fazer você bancar os filhos dele e o sobrinho, o que ele fazia dia e noite. Trabalhava dia à noite, durante a madrugada? Noite, de madrugada, chegava em casa 3, 4 horas da manhã. Precisava ter telefonando pro meu filho vir se descansar. Tá entendendo? A justiça deveria olhar isso. Porque a justiça correu em lhe libertar. Porque você é o pobre coitado. E a família que ficou aqui, não teve uma justiça que viesse aqui procurar saber o que eu estava passando com as crianças. Porque ele era pai e era responsável com os filhos e com os sobrinhos. Eu perdi minha filha, Enzo. Vai fazer 3 anos. Você deve não saber disso. Mas eu tô te avisando agora. Ele que sustentava as crianças, me ajudava aqui. Hoje eu tô só. Quem alguém da sua família chegou e perguntou o que estava ocorrendo? Ninguém. Não vou querer seu dinheiro, não. Eu quero a justiça dos homens e de Deus. E essa justiça aqui baiana que a gente espera os próximos capítulos nesse sofrimento. Há 30 dias que a mãe pede por justiça e sofre pela perda de seu filho. Um homem trabalhador honesto que infelizmente perdeu sua vida em um acidente de trânsito. E o principal suspeito, nas últimas horas, teve a liberdade provisória concedida pela justiça. Valeu, Marquinhos. Dona Jane, queria muito poder dar um abraço na senhora. E eu falo isso de todo o coração. Eu vejo simplicidade na senhora, no modo de falar, ao abrir seu coração aí para o nosso repórter, o Marquinhos. E algo me chama, minha Bahia, a atenção, quando ela fala assim, ó, nenhuma justiça veio aqui me ver. Nenhuma justiça veio aqui me ver. É como se ela dissesse assim, ó, não tem ninguém que lute pelo meu filho, mas enquanto eu tiver vida, eu vou lutar por justiça. E aí, gente, chega inclusive a ser contraditório, porque ela tem a consciência de que nenhuma justiça foi até ela, o suspeito está solto, mas ao mesmo tempo ela quer que algo seja feito. E aí eu te pergunto, será que com a justiça que a gente tem, algo vai ser feito, minha Bahia? Será que esse vai ser mais um caso impune da nossa Bahia, do nosso Brasil? É mais uma mãe que não vai conseguir fazer justiça. Olha a imagem dele aí, ó. O cara que se exibia nas redes sociais,
que se diz influenciador digital, nesse momento aí, ele poderia tirar o pano da cabeça e dizer, né? Dar a versão dele. Aí eu me pergunto o seguinte, qual que é o tipo de influência que uma pessoa que dirige embriagada e sem a carteira de habilitação pode exercer sobre você? Você que está do outro lado aí da tela. Você que segue ele. Graças a Deus, é um público específico, né? Mas quem segue ele que está me assistindo agora? Eu te pergunto, é esse tipo de influência que você quer ter? É esse caminho que você quer seguir? Porque se você tem essa pessoa como influenciador, é porque você quer chegar onde ele chegou. Fazendo uma mãe sofrer, fazendo uma família sofrer. Deixa eu mudar de assunto aqui, a gente vai acompanhar esse caso. Uma loja de celulares foi alvo de um grupo armado lá em Tinga, em Lauro de Freitas. Um dos suspeitos entrou se passando por cliente, pediu um orçamento ali para trocar a bateria de um celular e minutos depois deu voz de assalto. Imagem está aí na tela para você ver. Nessas imagens é possível ver, enquanto ameaçava os clientes ali e funcionários, o comparsa recolhia celulares, relógios, correntes de ouro, o computador da loja e também acessórios como capas e carregadores. Essa ação foi registrada com a loja cheia. A loja estava cheia, gerando então um pânico entre os presentes. Inclusive, dentro do estabelecimento tinha uma grávida. Mas bandido não tem consideração por ninguém, né? Graças a Deus, ninguém ficou ferido nessa ação criminosa e após esse crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. O policiamento foi reforçado então na região, é o que diz a polícia. Mas aí eu quero pedir a sua ajuda, porque se você souber algo relacionado então a esses criminosos, você pode ligar para a polícia. 181 é o disco denúncia, 190 então é a central, você consegue passar todas as suas informações, contribuir e a sua identidade ela vai ser então preservada. Eu quero falar agora do caso de um cobrador de ônibus, tá, gente? É o seu Gilvan. Ele aí, 47 anos. Gilvan de Jesus. Ele é conhecido como Mãozinha e segue desaparecido desde a última terça-feira, 10 dias já. A família, gente, está em busca de informações. E ele pode ter desaparecido, isso é o que a família quer saber, viu? Por conta de um vício específico, o vício em jogos de azar. Essa aí pode ser então a chave desse mistério do sumiço desse rodoviário. A nossa repórter Lara Linhares falou com a família e chega agora na tela do Aratu 24 horas. Acompanhe. A gente veio até o bairro de Águas Claras, era nessa rua aqui, na terceira travessa, que Gilvan de Jesus, ele que é conhecido como Mãozinha, morava. A informação é de que ele morava aqui há pouco tempo, há cerca de um ano. Os vizinhos disseram que era um homem reservado, costumava sempre sair da casa para o trabalho, frequentava a igreja também. Descobri que ele tem um filho, acho que uma filha, uma menina, que ainda é uma criança, mas mora com a mãe, ele era divorciado, separado dessa mãe. É um cara que frequenta a igreja católica, mas um homem tranquilo que costumava trabalhar muito, passava sempre com a bolsa debaixo do braço, caminhando para o trabalho. Tem uma vizinha aqui que se chama Lucimar, ela me diz que conhece ele. Boa tarde, Lucimar. Você conhece Gilvan, ele conhecido como Mãozinha, morava aqui há pouco tempo, né? Isso, conheço sim. É uma pessoa reservada, é uma pessoa calma, não tem vício assim nenhum, entendeu? E o último dia que eu falei com ele aqui de Bel foi no domingo. Entendeu? A gente conversou ali na frente da loja, que eu tenho ali na frente. E é uma pessoa, assim, maravilhosa, entendeu? Gosta muito da igreja católica, gosta de jogar o baba dele. Gosta de jogar um futebol. Isso, exatamente. Né? Mas é uma pessoa, assim, bem calma, reservada, não tem vício nenhum. Você falou que a última vez que encontrou com ele foi que dia, Lucimar? No domingo. No domingo eu falei com ele, fiquei uns 20 minutos conversando com ele. 24 ele foi para a empresa, ele ainda trabalhou na empresa. Ele ainda trabalhou? Trabalhou. E no dia 25 em diante que ele já não apareceu mais. Ninguém mais viu, então, ele a partir do dia 25, não é isso? Exatamente. Vou pedir para a Lucimar acompanhar a gente vai descer até a casa aqui. É nesse local, você pode ver, é como se fosse uma vila, tá vendo? Com várias casas. Essa é a casa dele, Lucimar? A casa que ele tá morando, isso.
Ele mora de aluguel, né? É como se fosse, né? De um parente dele e tudo aí tá morando aí. A gente fica realmente se perguntando o que é que pode ter acontecido com esse homem. A vizinha descreve ele como um homem educado, um homem tranquilo, que gosta aí de um baba, de uma partida de futebol, trabalhador, frequenta a igreja católica. Teve vizinho aqui que me disse que ele é namorador. Eu ainda perguntei, mas trazia a mulher pra cá, como é que era? Ele disse, não, né? A gente, como homem, a gente sabe essas coisas. Foi assim que o vizinho me falou. Não quis dar entrevista, não quis aparecer, mas me passou essa informação. Que é um homem gente boa, um homem trabalhador e é namorador também, foi o que o vizinho me disse. Tem uma filha, é divorciado, trabalha aí há mais de 20 anos, cerca de 20 anos, como cobrador em empresas de ônibus, tem uma deficiência na mão direita, perdeu 3 dedos, sem apenas o polegar e o dedo mindinho dessa mão direita, por isso ele é conhecido como Mãozinha, é de Serrinha, natural da cidade de Serrinha, mas mora em Salvador já há alguns anos. Um cara família que trabalha como cobrador há 20 anos, morava aqui no bairro há mais ou menos cerca de 1 ano, era separado, mas pelo que ela está me dizendo, dava toda assistência aí a essa filha. E essa informação de que ele era namorador, Lucimar, você já ouviu alguma conversa dessa? Não, eu não sei nem porque as pessoas falaram isso aí em cima, porque aqui mesmo, aparentemente tem eu, os vizinhos aqui, a gente nunca viu. Não trazia a mulher pra cá? Não, não. E nem gente estranha nessa casa com ele? Não, não. Ele sempre que eu via aqui era só, ele chegava, saía para o trabalho só e chegava só. Eu não sei porque essa informação aí passaram, mas aqui não, uma pessoa maravilhosa. Lá na frente mesmo eu via sempre, chegava na lanchonete sozinho, não tinha ninguém com ele assim, nunca vi, entendeu? Não falava muito da família, do interior? Não, geralmente ultimamente assim, ele sempre falava mais da filha. Entendeu? Eu sempre falava da filha. Estava preocupado com ela, né? Trabalho, né? A questão da insegurança. Aí em cima no ponto de ônibus, que assim saía tarde, né? Às vezes tinha assalto aí em cima no ponto. Ele sempre comentava isso. Você sabe onde ele rodava, Lucimar? Em que região? Eu não sei a região. Eu sei que ele trabalha, a empresa, ele é cobrador da Integra, entendeu? Mas assim, o bairro que ele rodava eu não sei. Há muitas perguntas ainda, né? O que é que teria acontecido com Gilvan, conhecido como Mãozinha, trabalha como cobrador aí de ônibus há pelo menos 20 anos, é natural de Serrinha, já morava em Salvador aí há uns bons anos, se mudou para o bairro de Águas Claras há cerca de 1 ano, onde já tinha feito amigos, como o Lucimar está dizendo, era um cara que chegava ali, costumava conversar, falava muito dessa filha, que como ela está me dizendo, já seria aí uma moça de 18 anos, que estava enfrentando um problema de saúde, portanto aí demonstrava uma preocupação em relação a essa filha e foi visto pela última vez no dia 24, há 1 semana hoje. Ele foi na empresa, trabalhou no dia 24, aí feriado de São João. A partir disso, da quarta-feira para cá, ele não foi mais visto. Pois é, gente. E aí a gente lida com uma questão muito delicada, que é a questão do vício, né? A gente vê, eu acabei de falar de um influenciador digital aqui, que por irresponsabilidade, pilotando alcoolizado, sem habilitação, tirou a vida de um pai de família. E por que eu estou voltando nesse assunto? Porque tem muitos digitais influencers que ele estava de carro, na verdade, ele estava de carro, o influenciador estava de carro e bateu então no motociclista. E eu tô falando desse caso mais uma vez, porque a gente vê diversas pessoas nas redes sociais, vá lá, entre, acabei de ganhar aqui R$500 mil. Hein, Caio? Nunca vi dinheiro cair do céu. Vim fácil. Nunca vi. E nem vou ver. E aí, muitas das vezes, o camarada no desespero, querendo pagar conta, querendo dar uma boa vida aos filhos, vou entrar nessa. Vou me dar bem, essa é a hora de mudar de vida. Você não vai, você vai se atolar ainda mais, vai entrar num lamaceiro e não vai conseguir sair. Quer um conselho? Trabalhe. Alex, não tem trabalho, pode não ter emprego. Estou dizendo que é fácil não. Cara, pega uma enxada, pega a garrafa de água, vai vender no sinal. Por um tempo, depois o negócio vai melhorando, aí tu troca, vai estudar, e aí chega lá, mas não é fácil, não é fácil. Desconfie, inclusive, de quem chegou no topo, muito fácil, desconfie. Onda de assaltos na região de Brotas,
essa onda tem assustado aí os moradores do bairro. Nos últimos dias, criminosos abordaram motoristas lá no Macupe e na Vila Laura e anunciaram assalto, gente, de forma violenta. Olha aí, ó. Quem mora por lá teme inclusive pela vida. Lícia Fontinelli foi até lá, retada, cearense, viu? Lícia cearense, minha mãe. Foi lá e entendeu melhor essa história e vai contar pra gente agora. Rodou. Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, uma rua tranquila, cercada de casas. Veja que em poucos minutos todo esse cenário muda e tudo devido à ação de criminosos. Um carro se aproxima e dele 2 suspeitos descem armados. O alvo está logo atrás, um outro veículo. Pelo registro, dá para perceber que se trata de um motorista por aplicativo que é abordado. O passageiro que está no banco de trás também é obrigado a descer do veículo. Em seguida, os criminosos fogem com o carro. O caso ocorreu em um ponto conhecido da cidade, bairro de Brotas, rua Luiz Anselmo. Já nesse outro vídeo gravado em Vila Laura, o mesmo modus operandi. Perceba que 2 criminosos, com a cobertura de um veículo, abordam um casal de idosos que estacionam o carro na entrada de casa. As vítimas ficam sem reação, enquanto os bandidos levam o veículo. Foi com a ajuda dessa câmera de segurança que os moradores conseguiram registrar toda a cena. Veja que o ponto exato onde tudo aconteceu foi exatamente aqui. E bem do lado, a gente tem uma rua com bastante movimento. Ainda assim, isso não foi suficiente para inibir a ação dos criminosos. Quando eu vi a filmagem, eu fiquei assustada. Meu Deus, é em frente ao meu prédio. A gente tá sem segurança mesmo, né? Tá demais. Tá entregue, né, meu? Eles agora não tem medo mais de nada de câmera. Tem muitos condomínios deles que tem câmera, eles não estão nem aí. Ontem mesmo presenciei um assalto aqui. Foi ontem à noite, por volta de umas 7h30 mais ou menos. Houve um assalto aqui de uma moto, né? Mas tá triste. Policiamento aqui de vez em quando. Passa apenas de vez em quando. Então um descaso demais aqui. É difícil mesmo, né? Você não poder sair de casa, nem de manhã, nem de tarde, nem à noite, né? E aí é o seguinte, a gente fez essa reportagem depois de uma denúncia que chegou pra gente no nosso WhatsApp, tá? Inclusive, você pode mandar sua mensagem pra gente. Você pode mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta no nosso Zap, DDD 71 999860003. Aproveita também e segue a gente lá no Instagram, tá? @TVAratu. Me segue também, @AlexSilvestre.tv. Eu tento responder todo mundo na medida do possível, tá? E você pode, inclusive, acompanhar a nossa programação, além aqui do canal 4.1 na TV aberta, também no nosso canal no YouTube. Então, já se inscreve aí, deixa o like pra gente, porque é muito importante, tá bom? Hoje completa-se 2 meses que os professores de Salvador cruzaram os braços em protesto e reivindicação por melhoria salarial e trabalhista. A greve se tornou pauta política no 2 de julho, após o presidente Lula levantar uma placa em apoio aos educadores. Mas como deve ficar o diálogo da categoria com Bruno Reis a partir de agora? E como isso também impacta o governo dele, já que está aí no início do 2º mandato? É assunto, então, para o nosso colunista político, João Tran, que chega agora no Aratu 24 horas. Bom dia, João. Muito bom dia, Alex. Uma ótima sexta-feira para todos que nos acompanham. Pois é, a greve dos professores chega ao seu 2º mês, mas com diversos capítulos políticos. Dentre eles, a invasão da Câmara de Salvador e também o 2 de julho, com o presidente Lula segurando uma plaquinha apoiando justamente a causa do piso salarial dos professores. Apesar disso, o 2 de julho ter tido muitos contornos em relação aos professores, os próprios representantes da categoria com quem eu conversei não acreditam que a data cívica vai ter efeitos de fato na prática. Não há rodadas de negociações previstas para os próximos dias, para as próximas semanas. Pois é, mas você que deve estar assistindo pode estar se perguntando o que fez com que 2 meses de mobilizações não gerassem efeito nenhum até agora na prática. Vamos fazer uma pequena retrospectiva, um movimento que começou com diversas pautas, dentre elas até mesmo
ar-condicionado nas salas de aula e, principalmente, o piso salarial. Mas esse movimento teve seu ápice na Câmara de Salvador, na invasão da Câmara. Vamos agora relembrar um trechinho e ouvir os representantes da categoria no dia da invasão da Câmara. A PLB Sindicato vai mover todos os recursos e empenhar todos os trabalhadores para que o prefeito ele cumpra a lei, e vamos lamentar aqui a subserviência dessa Casa Legislativa ao Poder Executivo. Esse foi um dia muito importante porque antes o piso salarial era a principal pauta. Agora, no dia 23 de maio, desde então, no dia da invasão e da aprovação de projetos relacionados a servidores municipais, outra pauta se juntou: a recomposição do plano de carreira do grupo dos professores, que, segundo a categoria, foi devastado a partir da votação que aconteceu no dia da invasão da Casa Legislativa. Então, essas são as principais pautas: o plano de carreira, a recomposição dele, e o piso salarial. O que vem aí no radar, né? O prefeito Bruno Reis, ele nega qualquer crise diante da relação com os professores, mesmo tendo tido alguns imbrólios e vaias durante o 2 de julho, e não há perspectiva de novos envios de propostas para a categoria. Apesar disso, vamos falar o que está no radar. Na próxima semana, na segunda-feira, há um seminário com a proposta que foi enviada na última semana. Ou seja, dirigentes sindicais da categoria de professores vão apresentar essa proposta que foi enviada pela prefeitura à categoria. Mas essa proposta já não foi bem quista pelos próprios professores. Na terça-feira vai ocorrer uma Assembleia Geral. Então, dessa Assembleia pode sair novos desdobramentos, quem sabe aí o fim deste capítulo. A gente, claro, vai acompanhar tudo no nosso Aratu 24 Horas, que ao longo dessa semana já começou com muito sucesso, trazendo as principais informações de nossa cidade e com todo o destaque também para a política. Um ótimo final de semana e eu espero vocês de novo com mais comentários na segunda. Valeu, João. O pessoal no estúdio está tirando onda aqui comigo, dizendo que a minha dicção está ruim agora pela manhã e eu não consegui falar colunista político. Colunista político, nosso João Tram. Obrigado, então, pelas informações e pelas análises, tá? E agora, vamos falar daquilo que tu gosta, em tricolor, rubro-negro. Chegou a hora de quê? Futebol. Ô, Caio, chega pra cá. E aí, meu irmão, bom dia pra você, como é que vai? Bom dia, Alex. É um prazer estar aqui no Aratu 24 Horas. Sextou, né? Sextou com muito futebol. Copa do Mundo de clubes da FIFA. É hoje, hein? Fluminense entra em campo contra o Al Hilal às 4 horas da tarde. Os sauditas eliminaram o poderoso Manchester City. Mas não para por aí. O Palmeiras enfrenta o Chelsea 10 horas da noite, na reedição da final da Copa Intercontinental de 2021, onde perdeu para os ingleses por 2-1 e deu adeus à chance de ser campeão do mundo. Se os brazucas passarem, teremos uma semifinal entre eles. Coloca aqui para eu mostrar para a galera de casa. Tá aqui a tabela. O Palmeiras enfrenta o Chelsea, esse jogo vai ser às 10 horas. Palmeiras vai ter que jogar muito futebol, o Chelsea tem jogadores interessantes. Tem por exemplo, o Pedro Neto, que é um jogador que tem muita qualidade técnica, o Caicedo, o volante que é equatoriano. E assim, o Palmeiras do Abel é uma equipe que tem muita qualidade técnica, mas é um confronto muito difícil. E aqui, outro jogo importante, o Fluminense, que surpreendeu a todos, vai enfrentar o Al Hilal, que tirou nada mais nada menos do que o Manchester City. Qual é a boa notícia disso aqui? Se o Palmeiras passar pelo Chelsea, que é uma parada difícil, se o Palmeiras passar pelo... Ao contrário, né? Se o Palmeiras passar pelo Chelsea e o Fluminense passar pelo Al Hilal, teremos um finalista brasileiro, o que seria maravilhoso. E do outro lado, o Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund. E aí, para mim, um dos principais jogos desse Super Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique, um jogaço. Na minha visão, um desses dois que estão nas quartas de final, naturalmente devem ser um dos finalistas. Estão jogando muito futebol. Já imaginou um brasileiro pegando o Bayern de Munique, por exemplo, na final? Seria um choque de realidade, até porque eu acreditei que o Brasil tomaria um baque, né?
missão difícil. Missão difícil. O Chelsea, ele é muito bem treinado, né? Tem um Pedro Neto, jogador português, tem muita qualidade. Moisés Caicedo, jogou inclusive nas eliminatórias contra o Brasil. É um jogador muito bom de meio de campo. Tem um Delap, que é o centroavante, que tem conseguido fazer pivô, um cara com muita capacidade técnica. E além disso, né, tem o Cole Palmer, que é o principal atleta, jogador que inclusive vai ajudar muito o Estevão. O Estevão que vai jogar essa partida, mas que já está de malas prontas, porque já fez 18 anos, para jogar no Chelsea. Mas uma coisa também que eu queria destacar, Alex, é o seguinte: o Fluminense enfrenta o Al Hilal e aqui é o duelo de dois grandes goleiros. Sim. O Fábio, 44 anos, não sei como é que o Fábio não foi convocado para a seleção brasileira para disputar. É um jogador já velho, né, É um jogador de 44 anos, é um jogador que ainda atua em grande nível, mas nunca jogou uma Copa do Mundo. Um absurdo. E também o Al Hilal tem um dos grandes jogadores dessa Copa do Mundo de clubes, que é o Bono, goleiro marroquino, que inclusive fez uma Copa do Mundo 2022 maravilhosa e está fazendo um Super Mundial de muita competência. E falando de goleiro, o Vitória apresentou o Thiago Couto, que é o segundo reforço para esse restante da temporada. O goleiro chega para disputar a posição com o Lucas Arcanjo. Tarefa difícil, hein? Meu objetivo é poder ajudar o clube. Eu quero ajudar o clube da maneira que for possível. Vou fazer o meu melhor durante o dia a dia, no treinamento. E aquilo que for preciso, né? Claro que tem essa disputa sadia, né? Com o Lucas. É um grande profissional, né? Que já está aqui há muito tempo, tem feito um grande trabalho aqui no Vitória. E isso vai caber ao professor Carpini decidir, né? Mas o que ele decidir, a gente com certeza vai estar de acordo. Vai ter essa disputa boa, né? E eu espero poder contribuir. Independente de qual posição eu esteja, eu espero poder ajudar o Vitória, que é o mais importante, no final do ano, conquistar todos os nossos objetivos. Tá aí, o Thiago Couto falou, e o que é importante trazer para o torcedor. O Thiago Couto é um jogador que fez base no São Paulo. E no São Paulo, as categorias de base fazem com que os goleiros sejam estimulados com os pés. Então ele sabe jogar com os pés. O que é que ele tem em comum com o Lucas Arcanjo? Os dois foram um dos 3 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro da Série B. Porque em 2023, o Lucas Arcanjo, para mim, no título que o Vitória conquistou, foi um dos melhores goleiros, para mim o melhor, Lucas Arcanjo, junto com o Denis Júnior, que pertencia ao Bahia, e também o Thiago Couto, que jogou no Juventude, foi goleiro do Juventude, fez ótimas participações, e a partir daí, o Thiago Carpini ganhou muita confiança nele, os dois fizeram a campanha que fez com que o Juventude fosse vice-campeão. Ele chega, obviamente, para disputar a posição com o Lucas Arcanjo, mas o Lucas Arcanjo hoje é o titular. O Lucas Arcanjo vive uma grande fase, é um cara que é cria da base, consegue, nesse momento difícil que o Vitória vive, ser um dos poucos que consegue ter boas atuações, ser um cara ali muito consistente no gol. E é claro, o Thiago Couto chega, mas chega com um discurso diferente em relação ao Gabriel Vasconcelos, porque foi uma troca, né? O Thiago Couto veio pro Vitória e o Gabriel Vasconcelos, que foi goleiro reserva do Vitória, foi disputar posição com Kaique França no Sport Recife. E falando em consistência, vamos falar agora do tricolor baiano de David Duarte, que falou sobre o seu grande momento. Inclusive, o zagueiro tem um maior número de partidas desde que chegou no Bahia em 2023. Fico muito feliz por estar jogando mais, por estar mostrando a minha qualidade, por estar mostrando meu potencial, podendo estar ajudando a equipe do Bahia. Fico feliz, lógico. Cada dia que passa eu me motivo mais, dou mais a vida nos treinamentos. E isso o tempo vai dizer. Eu vou continuar dando o meu máximo para o professor Rogério Ceni, ele que toma essa decisão. E quem se beneficia com isso tudo, lógico, é a instituição. Bom, o David Duarte foi importantíssimo para o Bahia. Porque o que acontece, Alex? Ele acaba substituindo o Canu. O Canu se machuca, tem uma lesão importante. Canu, que era titular absoluto do Bahia, ao lado do Santiago Ramos Mingo, fazem uma dupla muito boa os dois, só que a contusão acabou tirando, por exemplo, o Canu de combate. E o Gabriel Xavier, que teve uma pré-temporada acidentada, com lesões, o David Duarte, na tranquilidade, começou a ganhar a posição. Fez um jogaço contra o Nacional no jogo da Libertadores, fora de casa, no Uruguai, muita capacidade na bola aérea, um jogador que é forte fisicamente.
muito bem também no Bavi, onde o Bahia jogava com 1 a menos desde os 3 minutos, porque o Jean Lucas acabou se envolvendo numa polêmica com o Baralhas, né? Numa cotovelada que o Jean Lucas deu naquela ocasião. Só que o David Duarte, que inclusive o Vitória naquela oportunidade cruzou muitas bolas na área, ele conseguiu ser esse cara para afastar o perigo. Claro, tem sempre um momento de oscilação, um momento negativo, que foi justamente no jogo contra o Internacional, onde o Bahia precisava vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores, e ele acabou tendo a atuação bem abaixo. Mas, num todo, é um cara que evoluiu muito. Chegou em 2023, muita gente achava que ele seria dispensado. Ele acaba fazendo com que o Bahia se mantivesse no Campeonato Brasileiro da Série A. Rogério Ceni dá um voto de confiança, ele renova em 2024, é usado ali como jogador reserva. Em 2025, deu o ar da graça. E agora, né? Atenção, esportistas amadores. Termina na próxima segunda-feira, dia 7 de julho, o prazo das inscrições para o programa Bolsa Atleta. O benefício de até R$2.000 contempla modalidades de atletismo, judô, natação e ginástica. Ao todo, serão 36 bolsas para atletas não profissionais a partir de 12 anos de idade, residentes na Bahia, que estejam em plena atividade esportiva e não tenham vínculo profissional com clubes ou patrocínios de entidades do sistema SESI. O valor mensal das bolsas varia conforme a categoria: R$ 850 para educacional, R$ 1.700 para o rendimento e R$ 2.000 para atletas do desporto adaptado. Os atletas interessados podem fazer a inscrição no site do SESI Bahia. Caio Leone, aí, meu irmão, obrigado pela sua participação aqui no nosso Aratu 24 horas, muito bom te receber. Ó, Instagram, quem quiser trocar uma ideia com o Caio, faz como, hein? Primeiro, o Instagram caio.leone, quem quiser, tem sempre ali análises sobre atletas que estão chegando, muitas coisas em relação ao meu trabalho como comentarista de futebol, é só clicar e seguir que vai ser o maior prazer trocar ideia com vocês. Caio, valeu. Ó, chama um intervalo aí pra gente, vai? Vamos no break? Já de volta com o seu Aratu 24 horas, no clima de sextou. E a cidade está repleta de opções, hein, para curtir esse final de semana que está chegando. Já começo com o Samba das Pretas, que acontece hoje na biblioteca. Rapaz, minha dicção tá ruim mesmo, viu? Na biblioteca Bahia Central dos Barris, a partir das 4 da tarde, viu? O evento é gratuito. E a gente está aqui para agradecer você que veio, que fortaleceu, que esteve presente. E no sábado, a cantora Márcia Freire agita aí a Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho, com o projeto Maria Bonita. O show traz releituras de clássicos do forró e promete agitar os forrozeiros de plantão. E no domingo vai rolar a gravação do audiovisual DVD do cantor Renanzinho CBX, na rua com Renanzinho CBX 2.0. O evento será aberto ao público na Travessa Vila União, na Cidade Baixa. Também no domingo, a comunidade de Tubarão recebe aí o 7º encontro de samba de roda de Tubarão, que acontece, gente, na quadra da Escola Municipal Fernando Presídio. Mais uma opção bacana e gratuita para você curtir o seu final de semana. Ó, e o filho, hein, do cantor Ed City, que emocionou aí os seguidores do pai ao aparecer, gente, um vídeo cantando um louvor. Nas imagens feitas pelo pai Coruja, o garoto prodígio, canta e toca um violão mostrando que sabe aí, além de música, além de futebol, obviamente, música. E aí o que acontece? Eu vou ficar devendo pra você essa imagem, tá? Mas eu vou terminar o Aratu 24 horas de hoje com música. Ótimo final de semana pra você. Um cheiro, minha Bahia. Márcia Freire, sobe o som. Na bruma leve das paixões que vem